conversar agora sobre a questão da relação do laboratório com esse período de pandemia, né? Que eu acredito que teve uma atividade, um serviço muito importante prestado à sociedade. E eu digo isso por experiência própria, né? Que durante o período aí da pandemia, eu tive aí suspeita, né? Graças a Deus não foi confirmado, mas estava com suspeita de Covid e tive que fazer um exame o mais rápido possível, né? Inclusive recorri ao laboratório Marcelo Albani, fiz o meu exame lá. Então, foi um período assim que eu acredito que o laboratório muito contribuiu nesse sentido. Fala para a gente um pouco como é que foi esse momento aí de pandemia, quais foram as principais demandas que vocês tiveram lá no laboratório. Bom, o momento de pandemia, ele foi um estouro de casos no Brasil todinho e aqui não seria diferente. Não foi diferente, exato. Então, quando a pandemia chegou, era uma coisa muito, muito nova. Então, o laboratório, como a gente sempre trabalhou no 24 horas, teve uma grande procura justamente nos serviços de urgência e emergência, porque, como você disse, é urgência, não tem hora. Então, a pessoa sente aquele mal-estar, ou então acha que está com Covid, ou agora com o surto da H3N2, o laboratório também está sendo bem procurado, porque as pessoas acham que ou é Covid ou é H3N2, e a maneira mais correta que tem de você não ficar na dúvida, nem colocar ninguém em risco, realmente é realizando o exame. Você vai lá e ver se está com Covid, ou se está com H3N2, ou se não é nada, para poder tomar os cuidados, já se resguardar e melhorar e também não passar a doença para ninguém. Isso. No tempo de pandemia, como eu disse, o aumento foi justamente na emergência, porque o laboratório a gente foi muito solicitado todo o horário do dia, quando a pessoa tem alguma suspeita de Covid, principalmente quando estourou a pandemia, como era uma doença mais desconhecida, não tinha vacina ainda, então as pessoas entravam muito em desespero. Então, o laboratório, a gente sempre se dispôs tanto a realizar o exame, como a dar uma orientação. Tipo, a pessoa testava positivo, a gente dava orientação, juntamente com a equipe médica que assiste o laboratório, para não deixar o paciente sozinho nesse sentido. Pegou o diagnóstico de Covid, é positivo. E agora o que é que eu vou fazer, né? Pronto, isso. A gente sempre se preocupou em dar assistência ao paciente para que ele se acalmasse, para que não entrasse em desespero, para que ele levasse o diagnóstico da forma mais tranquila possível dentro dos limites. E aí, Viviana, tem uma coisa interessante que você tocou aí, que é realmente, principalmente nesses serviços de saúde, né? A humanização do processo, né? Porque, às vezes, um bom exemplo que você citou, e existem vários outros exemplos que a gente pode citar aqui também, mas aí no caso especificamente da Covid-19, quando a pessoa recebe um diagnóstico positivo, no caso da Covid-19, ela fica um pouco, um tanto quanto impactada, abalada de certa forma, dependendo aí da pessoa, é claro, mas pode acontecer da pessoa ficar abalada pelo resultado e às vezes ficar sem saber como conduzir o processo, né? E aí entra a parte da humanização desse processo que eu acredito que é uma das preocupações, como você bem falou, do laboratório, né? E, inclusive, vocês têm a parceria com as clínicas, né, que podem também estar conduzindo esse paciente, né? Então, fala um pouco para a gente como é que você percebe esse processo. Você acha que realmente é importante a humanização desse processo, essa realmente parceria, né, com as pessoas que se encaminham até o laboratório? Isso. A humanização dos pacientes, dos clientes da gente, ela sempre foi um diferencial do laboratório, que as pessoas sempre chegam para elogiar o laboratório quanto a isso, porque quando você recebe algum diagnóstico, seja Covid ou seja alguma doença que você não esperava e que apareceu, você realmente se sente perdido. E ter um profissional que seja qualificado, que lhe faça sentir segurança do que está falando e que não passe isso para você de uma forma como se fosse, assim, tão ruim, não tente mostrar, não dê alguma solução, então não diga, não, estamos juntos aqui. Trazer uma esperança para aquela pessoa, né? Uma coisa Isso. positiva, né? Fazer com que o diagnóstico não seja um peso a mais que ela precise carregar. Então, tanto no tempo do Covid, como em outras situações, mas falando especificamente do Covid e da H3N2, no começo da pandemia, as pessoas eram muito impactadas porque não tinha muito estudo.
Então, a gente lá no laboratório, a gente sempre se preocupou em estar estudando, em estar indo atrás, para quando alguém surgisse com alguma dúvida, algum paciente ficar se questionando, a gente ter todo o aparato técnico e laboratorial para poder dar a resposta para a pessoa, para poder dar a assistência que ela mais merece. Porque as questões de todos os estabelecimentos de saúde são essas, você tratar o paciente de forma mais humanizada, você vê ele como não apenas um número, mas uma pessoa a quem você tem que prestar assistência mesmo, você está lá para ajudar. Geralmente, a gente que escolheu a área da saúde, a gente tem que ter muito isso na cabeça, que a gente está prestando um serviço para a pessoa, foi nós que escolhemos isso, então a gente tem que fazer isso da forma mais qualificada e mais humana possível.